de... Exato. Devido ao fato de segunda-feira ser muito acelerado, gente, imagina, hoje nós estamos começando a semana, estamos começando o mês e estamos começando o ano. Então, essa segunda-feira, ela é muito acelerada para a gente. Não vou poder ficar aqui esperando assim, vou esperar chegar mais pessoas para entrar. Como eu estou dizendo para vocês, eu vou deixar gravado e posteriormente, quem quiser assistir o conteúdo pode ver posteriormente. Vou estar aqui mostrando para vocês. Vou disponibilizar o link também, né, do conteúdo que vai ser colocado na plataforma. Gente, é o seguinte, o nosso assunto é prosperidade, sucesso, prosperidade e riqueza. Primeiro, vem a prosperidade, tá? O que é prosperidade? Oi, Fabi, boa noite. Amiga, tá no Zoom, eu vou colocar no YouTube depois, tá? Fica por aqui mesmo, tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre contar histórias. Obrigada, Fabi. Um excelente 2024 para você também. Estou falando aqui, hoje inicia a semana, o mês e o ano. Uma segunda-feira aceleradíssima para gente. Então, não vou poder ficar esperando, né? Vai entrar mais gente. Não, nós vamos fazer 7 dias de lives, 7 dias corridos. Então, provavelmente eu vou terminar no domingo, né? Essa matéria do sucesso, prosperidade e riqueza. Primeiro, nós vamos prosperar. Engana-se quem pensa que prosperidade é o dinheiro. Gente, o dinheiro, ele é uma energia de troca que nós conseguimos depois. Primeiro, nós somos o produto. Porque imagine se você ficar sem dinheiro, o que vai ser de você? O que você vai fazer para se sustentar? Então, quando você começar a pensar nisso daí, que nós vamos, quando chegar na sétima aula, vai estar tudo encaixadinho na cabeça de vocês, o quebra-cabeça vai estar montado, vocês vão entender que o dinheiro, ele é o resultado de tudo. Então, a prosperidade está no nosso aprendizado, está no nosso comportamento, ela está em tudo, no nosso perfil. Então, por isso vem a prosperidade, vem o sucesso. A riqueza, ela vem como consequência daquilo que nós criamos. Hoje nós vamos falar de histórias, contar novas histórias. O que é contar história? É aquilo que eu falo do que eu vivi. Eu posso contar a minha história, porém, cada nova história me traz novos desafios e novos desbloqueios. Com cada nova história, eu vou crescendo mais. Porque eu, contando a minha história, eu estou analisando o meu estilo de vida, o que eu passei, em que eu posso melhorar, o que eu posso mudar. Então, para construir, veja bem, para construir qualquer coisa, você precisa desconstruir algo. Então, esse programa é o seguinte: você precisa se desconstruir. Por exemplo, você comprou um imóvel, como a gente já comprou um imóvel, mas não era aquilo que a gente queria. Nós queríamos uma casa diferente. E aquela casa que estava naquele terreno era uma casa muito antiga e pequena, 2 peças, pequenininha. Como que eu faço para eu construir a minha casa ali em cima daquele terreno? Eu precisei de desconstruir aquela casa. Eu precisei de nivelar o terreno. Aí, o que que acontece? Quando eu preciso nivelar o terreno, que eu preciso construir essa casa, eu estou desconstruindo algo, desconstruindo uma coisa para construir outra. Foi isso que aconteceu com a gente. Então, as nossas crenças, os nossos costumes também precisamos desconstruir. Então, aqui nós estamos falando, desconstrua tudo que não dá retorno na sua vida, vamos desconstruir o que não dá retorno e vamos focar naquilo que nos dá retorno, tá? Toda vez que der um enrosco, nós precisamos de agir rápido. Para quê? Para desfazer aquilo que foi errado e continuar o nosso percurso. Nós precisamos contornar esses obstáculos e continuar o nosso percurso, porque nada pode nos parar. Quando tiver um problema que nós formos agir, nós não vamos culpar o outro.
Olha, eu estou com um problema aqui, eu não preciso achar quem foi que causou, eu não quero saber do culpado, eu preciso do resultado, eu preciso da solução do problema agora. Sabe o que é a solução do problema? É isso que eu preciso. Quem é culpado, quem não é, não estou nem aí. Vamos resolver. Eu sou um resolvedor de problemas. Então, quando não der de uma forma, procure maneiras, pense, haja rápido e faça de outra forma. Ou seja, contorne seus obstáculos, mas resolva os problemas, não deixa nada parado. Porque quando você quer prosperar, você está empenhado em desconstruir aquilo que não dá certo para construir outra coisa que dá certo, outra coisa que funciona. É isso que nós temos que nos preocupar. É construir coisas que funcionam. Nós somos o recurso, eu sou o recurso, eu sou o resolvedor de problemas, tá? Então, nós não podemos ficar inventando, mas isso aconteceu porque o fulano fez isso, porque aconteceu aquilo. Isso é contar historinhas que não é quem você é, que não te leva a nada, que só te atrapalha e que alimenta seus bloqueios. Então, o resultado que eu tenho é fruto das histórias que eu conto. Mas hoje eu sou bacharel em tal curso. Bom, você é bacharel por quê? Eu sou bacharel porque eu frequentei regularmente o ensino superior, consegui atingir as notas, porque eu estudei para isso. Então, essa é a história que eu conto. Entende como que é? A gente prospera assim, contando a nossa história, a minha história. Quem conta a historinha, por exemplo, eu quase me formei, mas o fulano não gostei do professor, os alunos me incomodavam, faziam isso, faziam aquilo. Essa é uma historinha que me atrapalha, me bloqueia, e com isso eu não faço o meu storytelling, e com isso eu não cresço. Essas são histórias ruins que alimentam crenças ruins e nos impede de prosperar. As histórias boas, ela alimenta crenças boas. Histórias, gente, é coisas que realmente ocorreram na nossa vida, são fatos que realmente ocorreram. Por exemplo, a história ela tem fases. Por exemplo, eu tenho uma história que deu certo, eu tenho uma história que é até suportável e eu tenho uma história triste. Mas qual história eu prefiro contar? Eu vou contar a história que deu certo e vou trabalhar para que mais histórias deem certo na minha vida. História triste normalmente é história de fracasso. Precisamos abolir essa história da nossa vida. Olha o meu cabelo todo doidão. Ao contrário. Precisamos abolir as histórias de fracasso da nossa vida, porque elas não deixam a gente crescer. O ambiente pressiona. Se eu ficar ali naquele ambiente de fracasso, naquela história de fracasso, eu não vou sair nunca, eu vou ficar presa, aprisionada naquilo ali. Então, tudo que eu tenho de ruim na minha vida é reforço para dar certo. Nós não vamos esquecer nada do que nós passamos. Eu não vou esquecer o que eu passei, mas aquilo ali serve de orientação para que no próximo processo que eu for passar, o próximo obstáculo, eu sei a orientação por onde eu vou para contornar aquilo ali. Precisamos detectar todas as histórias erradas. Por exemplo, lá na minha família ninguém deu certo porque entraram por uma vida torta. Tudo bem, tudo bem, eu não posso fazer nada quanto a isso, mas comigo eu posso procurar meios, procurar estar junto com pessoas que estão onde eu quero estar, junto com pessoas que querem crescer comigo. Então, eu posso. Meu pai era pobre, eu posso trabalhar para conseguir o sucesso, a prosperidade e a riqueza. Então, vamos trocar o peso pela energia. E aí a gente vai ter uma história de longevidade, porque o que é o peso? O peso são os bloqueios, são as crenças negativas, são as... exatamente, os bloqueios, eu esqueci a palavra. Repetir a mesma historinha que não funciona. Então, as histórias que dão certo, elas revelam resultados. As histórias revelam nossos resultados. Então, foque e viva a história do futuro, que é aquela que Deus vai contar a nosso respeito, que Deus vai contar. Foi uma pessoa que honrou os meus mandamentos, foi honesto e caminhou, obedeceu os princípios cristãos. Deus vai contar essa história nossa no último dia. Então, vamos
é honrar o que Deus tem para nós. A melhor forma da gente pregar para as pessoas é viver a história real que Deus chamou para nós. Eu sou uma história viva. O que eu conto é reforço do que eu acredito, porque eu passei, eu fiz aquela história, aconteceu comigo. Qualquer coisa que você colocar na cabeça, que você contar, essa história vai mudar tudo. Mas você não pode simplesmente colocar na cabeça. Se não treinar, não adianta. Tem que treinar, treinar e treinar. Então, sofisma, tem pessoas que vivem naquela sofisma, que é o quê? É uma mentira que ela é repetida para virar verdade. Quando você insiste muito que você quer que algo, mas você está enganando a si mesmo. Então, escolha a história que você quer contar. Conte uma história que Deus vai aprovar. Conta uma história verdadeira, conta uma história sua e uma história que vai ser aprovada por Deus. Nós precisamos ter resultado, partículas de resultado. A experiência de hoje, ela é para a gente descobrir quais as mentiras que nós estamos contando e escolher contar novas histórias. Quais são essas novas histórias? Para prosperar, nós precisamos contar histórias. Com relação ao nosso corpo, nós precisamos trabalhar o nosso corpo, nós precisamos ter uma postura, ter um corpo forte, para que um corpo forte vai falar das coisas boas, vai falar das coisas de Deus e vai ter resistência para isso. Ele ainda fala pra gente, não é que seu corpo é feio, é que ele tem açúcar. Vamos eliminar tudo que é tóxico da nossa vida, faz parte de contar histórias. Quando você tiver com um corpo saudável, você pode dizer, desde que eu me livrei de alimentos tóxicos, desde que eu fiz uma reeducação alimentar, meu corpo melhorou tantos por cento. Eu tive uma Eu tive uma reação positiva. Por quê? Ah, porque eu fiz exercício físico, eu cuidei da alimentação. Então, isso vai ser história que você vai contar. Para prosperar mais rápido, conte as histórias boas e positivas. O segredo também é trocar histórias. Você tem que estar junto com pessoas que estão na mesma frequência que você quer estar. Conte as histórias que vão para o mesmo processo que você quer entrar. Entende? Você precisa aceitar que não consegui liberar todo mundo aqui para entrar, e então você precisa de contar as suas histórias positivas. Precisamos contar histórias positivas para que, com isso, nós possamos crescer e prosperar cada vez mais. Então, fique sempre tranquilo quando estiver no caos. Você precisa de ter uma mente plena e tranquila para você governar no caos. Imagine você andando de carro e você percebe que ele está em alta velocidade e perdeu o freio. O que pode ocorrer se você se desesperar, você for uma pessoa que não consegue se controlar no caos? Gente, você pode ter um infarto do miocárdio na hora, no momento que você descobre essa situação. E o motorista, que não é você que está ali, ele controla a situação e você pode até perder sua vida por um descontrole emocional. Então, precisamos. Oi, Miriam, boa noite. Tudo bem com você? Então, precisamos controlar esse caos. A história que você conta, ela não te beneficia. Precisamos configurar esse backup. Temos que parar de contar a história de derrotado. As nossas histórias têm que nos levar para o próximo nível. Novas histórias, novos níveis. Olha, um exemplo de alimentação. Ketchup. Ah, o ketchup é uma delícia porque ele é picante. Dá um sabor extraordinário nos alimentos, principalmente nos lanches salgados. Sabe por quê? Porque ele é um açúcar vermelho. Ele serve para dar sabor àquilo que você não tem coragem de comer puro. Você está enganando você, você está enganando seu cérebro, está enganando seu organismo, ainda está gastando seu dinheiro. Você está gastando seu dinheiro com um salgado que não te faz bem, você está gastando seu dinheiro com ketchup que também não te faz bem.
Açúcar vermelho. Elimina isso da sua vida. Elimina do seu organismo. Seu corpo precisa de alimentos melhores. Colocar açúcar no café foi uma história que contaram na sua cabeça. Gente, eu vou contar uma história disso aqui. Minha mesmo, que eu não sou jovem mais, mas assim, eu já existia, há muito tempo já existe. Hoje eu posso dizer para vocês, eu tenho 50 anos e minha mãe fala que quando eu nasci, ela não me dava, ela dava açúcar para mim, não dava açúcar igual os outros davam açúcar para as crianças. Porque o açúcar foi uma coisa que colocaram, que deram para a gente sem necessidade. Nós, quando éramos criança, ensinaram, colocaram no nosso paladar, nossos pais colocaram no nosso paladar açúcar, que é algo que nós não precisamos. Quem aqui precisa de açúcar? Você vive aí com esse rosto inchado, olha a situação do nosso rosto. Açúcar, carboidrato. Esses dias, conversando com a moça lá no nosso serviço, ela falou, mas não tem como zerar o carboidrato. A moça estava em pânico, desesperada, porque ela faz um programa lá e tudo que ela vê tem carboidrato, tem açúcar. Como que zera isso? Eu falei para ela, vamos ficar tranquilos, vamos fazer o que nós conseguimos e não vamos nos desesperar. Porque havia acontecido comigo há um mês atrás, eu estava gripada, peguei uma gripe e automático, no automático a gente faz isso, eu fui lá, comprei um sachê de para aliviar, né? Depois que eu tomei, que eu olhei, falei, gente, o trem tem açúcar. E eu falo, não tomo açúcar, eu não faço consumo de açúcar. Não posso mais falar isso, porque zerar é quase que impossível. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O que ocorreu? Tomei aquele negócio com açúcar lá, digamos que uma semana, me libertei daquela gripe, não estou tomando mais. Então, quer dizer, o que eu posso, o que depende de mim, eu estou eliminando sim. Então, o que depende de você, faça. Faça o que depende de você. O que não depende, não tem como. Seja um analista de histórias. Conte as suas histórias que vão fazer você crescer, tá? Que vão te dar um storytelling positivo. Então, as doenças, muitas doenças são provenientes do açúcar. Você não. Gente, outra coisa é o leite. O leite é uma história assim muito contraditória, né? Porque a grande maioria de nós somos movidos a leite, levanta de manhã café com leite. E houve agora esses problemas aí, porque o leite, além de não ser do nosso semelhante, que a gente toma leite de um animal, ele tem um processo quando ele vai lá para o laticínio para ser beneficiado, ele tem todo um processo. E a gente que mora em cidade grande, a gente vai lá e enche, compra uma caixa fechada de leite, leite longa-vida. Gente, quando nós olhamos aquele leite, se você analisar para o bem do seu organismo, você não toma. Não toma porque ali tem muitas coisas para conservar. Então, assim, é uma história bem delicada essa história do leite. Vamos cuidar bem da nossa saúde. Veja o açúcar, veja o leite, veja ketchup, veja fritura. Gente, o que você puder fazer para ir melhorando o seu corpo, essa semana, hoje, é o primeiro dia do ano, primeiro dia do mês, primeiro dia da semana, é a semana da arrancada. Vamos começar. Obrigada, Fazenda Jordão, muito obrigada. Então, vamos começar fazendo tudo aquilo para dar certo o nosso corpo e o nosso espírito. Primeiro de manhã o nosso boot cerebral e depois cuidados com o nosso organismo, com o nosso corpo e com as palavras que nós falamos também. Hoje é o dia de abandonar as histórias mentirosas e contar novas histórias para libertar mais gente, porque a nossa história, ela liberta. Imagina você dizer para as pessoas assim: "Ah, mas eu não consigo tomar sem açúcar". E a pessoa que consegue, ela está saudável e você não. Então, essa é uma história mentirosa que você conta para você mesmo. Seja um analista de histórias. Hoje é o dia de abandonar essas mentiras. A vida da maioria das pessoas é uma história mentirosa que as pessoas contam. Igual eu estou dizendo para vocês, minha mãe, nossos pais nos deram açúcar, mas nós podemos retirar agora.
Nós temos esse poder, nós conseguimos controlar o nosso corpo. Quem não consegue controlar o seu corpo, como que você vai governar? Como que você vai apresentar diante de Deus, diante do reino, para ser um governante, se você não governa sobre o seu corpo, sobre as suas vontades? O que que nós falamos no boot? O meu corpo anda sob a obediência da minha alma, que anda sob a obediência do teu espírito. Então, precisamos analisar e cuidar bem do nosso corpo, das nossas vontades, dessas coisas assim, tá bom? Vamos cuidar, vamos construir dentro de nós um ser humano melhor, bem melhor. Precisamos, tá bom? Então, um pouco do que nós podemos, do que eu posso falar para vocês sobre contar história. Quando você não cansa dessa mesma história de fracasso, de derrota, você vai repetir ela até o último dia da sua vida e não vai sair do lugar. É você quem cria, é eu quem crio a minha história. As pessoas me criticam pela história. Aqui só ficou o TikTok porque está na rede móvel. O TikTok ficou porque está na móvel. Essa internet de cabo aqui não tá boa. De manhã essa internet me deu cano. E agora de novo. Essa internet me deu cano novamente porque ela caiu. História, eu vou terminar com vocês aqui do TikTok. Não sei, aqui no Zoom, acho que dá para continuar. Eu vou continuar com vocês aqui do TikTok. Eu tive que parar do Instagram por conta desse pique que deu aqui, mas eu vou continuar com vocês aqui pela internet móvel. Gente, grande história é a proa para onde você está indo. A história é o que você está produzindo agora. Isso é que é história. Historinha é coisa do passado, entende? Então, o que você cansou? Você cansou da CLT? Você cansou do patrão? Você cansou de ser desonesto? Conta o que você cansou. Você cansou da insegurança, de ser fraco? Você cansou disso, da pornografia, de depender da opinião dos outros, da aprovação dos outros? Você cansou disso? Conte uma nova história, mude seus resultados, muda seu comportamento, muda suas ações, muda seu modo de viver. Conte uma nova história. Você pode. Só você pode contar uma nova história sobre você. Você é o único que tem autoridade para isso e capacidade para contar uma nova história sobre você. Hoje é o dia para entrar no descanso. O descanso é uma nova história. Você está cansado de tudo que te ocorreu no ano passado. Vamos começar uma história hoje, agora. Vamos começar? Experiência. Você pode ouvir uma nova música, uma nova história. Você pode ser livre, você pode entrar no mundo da tecnologia, você pode ser um multiplicador de talentos. E é isso que nós estamos ensinando aqui. Gente, são 7 aulas seguidas, cada uma com um tema. Estamos começando hoje com o código de contar história, o código das suas histórias. Mas temos mais 6 aulas seguidas, vou passar todos os dias para vocês, todos os dias corridos, nesse mesmo horário aqui, que é o horário de Brasília, às 20 horas, horário de Brasília. Então, para chegar no 8º dia, nós ter tudo juntado, nós ter um empilhamento de micro-resultados que vai dar a informação para a gente ter um norte, por onde você dá o primeiro passo, por onde você vai continuar a sua vida. Gente, prestem muita atenção. Para contar uma nova história, a gente precisa de repudiar aquela história do passado, ou seja, desconstruir. Isso que é desconstrução. Deu para entender agora quando fala para você, quando você fala assim, eu não quero mais tomar café com açúcar. Agora eu vou tomar um café puro. Eu vou tomar um café especial, que tem o verdadeiro sabor do café. O que que você vai fazer? Você vai desconstruir aquela história de quem vinha tomando um café não tão bom, que a gente compra no mercado, enche de açúcar e manda. Você vai desconstruir isso daí da sua vida para você pegar outra marca, outro tipo e fazer a sua degustação, entende? Muito bom, gente. Olha, você prospera no tanto que você dedica.
Então, isso é desconstruir. Às vezes a gente fala algo e você não entende o que que é, mas quando a gente vai dando, quando a gente vai dando exemplos, a Cláudia está falando aqui para mim que ela está no Instagram. Quando você vai dando exemplos, as coisas vão melhorando, vão mudando, entende? O exemplo arrasta. Então, acabe com as histórias, demita as histórias que não fazem sentido na sua vida. As histórias boas, elas precisam ir para que as excelentes venham. A experiência, ela eleva a frequência. Nós precisamos ter experiência. Identifica quais são as historinhas que não quer deixar você sair do lugar e desconecte delas. Bota essas historinhas para correr. Chega, acabou. Tudo tem código. Tira esses códigos da sua vida. Uma história nova, ela muda tudo. Para ter mais energia, você precisa transbordar para ter mais energia. Hoje eu estou aqui fazendo esse transbordo, falando para vocês das coisas que aconteceram comigo. Por quê? Porque isso tem códigos, tem significados. Falando isso para vocês, isso muda na minha vida e muda na sua vida também. Quem de vocês sabia que uma historinha de fracasso, de derrota, te prende no local? Não sabia. Então, é isso que nós estamos aqui para ensinar a vocês essas coisas que nós passamos e nós podemos ajudar a vocês a não passar por isso, tá? Gente, muito obrigada a todos vocês. Fizemos aqui 20 minutos de transbordo, 20 minutos de alguns ensinamentos. E espero que vocês aproveitem bastante, tá? Muito obrigada a todos. E até amanhã, nesse mesmo horário, estaremos aqui falando. Deixa eu ver se eu consigo olhar o próximo assunto aqui, que eu não tô. Deixa eu ver qual que é o próximo assunto. Eu tenho que olhar lá no. As nossas crenças. Amanhã eu vou falar sobre as crenças, tá bom? Vou falar sobre as crenças de você, sobre as nossas crenças. E vamos falar sobre bloqueios, regras que nos engessam. Gente, eu tenho um bom conteúdo para vocês até essa semana todinha, tá? Fique aqui, muito obrigada, até a próxima aula, espero ver vocês por aqui. Até mais. Fique com Deus, muito obrigado.